Paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou o evangelista Wagner, você está no canal Sola Escritura. Seja muito bem-vindo. Hoje eu quero tratar com vocês, rapidamente, sobre a nossa salvação. Somos salvos em Jesus Cristo, quando o Espírito Santo veio habitar em nós, ele abriu nosso coração para que viéssemos a crer na verdade de Deus, tivéssemos fé no verdadeiro Deus. Depois dessa obra do Espírito Santo, esta obra de regeneração, nós agora passamos a ser crentes no Senhor Jesus Cristo. E quando a Bíblia fala de salvação, ela usa pelo menos 3 períodos para se referir à salvação. Nós dizemos que nós somos salvos, nós dizemos que nós estamos sendo salvos e dizemos que seremos salvos. E esses 3 períodos a que nos referimos quando falamos de salvação dizem respeito aos acontecimentos dentro das Escrituras. Por exemplo, quando olhamos para trás e vemos o sacrifício de Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer que na cruz Jesus Cristo nos justificou. E o que é isso? A justificação é algo que acontece em um tribunal, quando alguém que cometeu crimes tem a sua sentença delegada, e a sentença dele é que agora ele não deve mais nada à lei. É quando ele fica livre de toda a culpa pelos crimes que cometeu, é quando ele não deve mais nada à lei e ele pode sair pela porta da frente daquele tribunal como um homem inocente. Então, na cruz, Jesus Cristo nos inocentou de toda a culpa. Toda a culpa do pecado não está mais sobre aqueles a quem o Espírito Santo regenerou e hoje são verdadeiramente crentes. Então, quando olhamos para trás, para a cruz, para a justificação, nós dizemos que nós fomos salvos. Então, nós somos salvos. Lá na cruz, nós somos salvos. Quando olhamos para frente, nós vemos os apóstolos, e um exemplo é o apóstolo Paulo, que diz que quando, na segunda vinda de Cristo, nós teremos o nosso corpo glorificado, e este corpo que hoje é um corpo que pode padecer pela morte, ele será um corpo eterno. Esse corpo que hoje está tendente a todo tipo de problemas neste mundo, ele será um corpo incorruptível, e a incorruptibilidade destruirá toda a corruptibilidade de nosso corpo. Então nós existiremos eternamente num corpo glorioso, mas isso ainda não aconteceu. Então, quando olhamos para frente, nós dizemos, nós seremos salvos. É quando olhamos para a glória que ainda há de vir. Então, na justificação, nós fomos salvos. Na vida por vir, nos tempos por vir, nós seremos glorificados. Então, nós seremos salvos. Mas hoje, nós estamos passando por outro processo. É o processo onde nós dizemos que ainda estamos sendo salvos, que é o processo da santificação. Na justificação, Cristo fez tudo por nós. Na glorificação, Deus fará tudo em nós. Mas na santificação, nós participamos desse processo, nós estamos envolvidos nesse processo, em lutar diariamente contra a nossa própria natureza, contra as propostas do mundo, contra os ataques ardis do maligno. E a Bíblia vai nos chamar a atenção. Em Mateus capítulo 5, a partir do verso 29, vai dizer assim, o Sermão do Monte: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Essa é a santificação. A santificação é o momento de nossa salvação, onde nós lutamos, onde nós batalhamos por
para receber em nós essa nova vida que Deus está criando dentro de nosso ser. E na santificação é onde o poder do pecado está sendo quebrado em nossa vida. Na justificação, a condenação do pecado foi removida. Na glorificação, a presença do pecado será excluída, não existirá mais pecado. Aqui acabou a condenação. O pecado não pode mais nos condenar, como diz Romanos 8, aquele pois que está em Cristo, já não há nenhuma condenação para ele. Então, na justificação, foi quebrada a condenação do pecado. Na glorificação, não existirá mais a presença do pecado. Mas hoje, na santificação, nós estamos vivenciando um momento onde o poder do pecado está sendo quebrado em nossa natureza, em nossa vida. É onde nós vamos batalhar, é onde nós vamos fazer o máximo de esforço, onde nós vamos utilizar de todas as nossas forças. E o texto que acabamos de ler é um texto que usa extremos muito graves. Ele pede para que corte um olho se este te fizer pecar. Ele pede que se arranque uma mão se essa te fizer pecar. E essa é a realidade da santidade. A santidade, ela nunca vai ser obtida sem esforço, sem luta, sem que nós batalhemos firmemente contra todas as tentações que se apresentam contra nós. Não há condições de vivermos uma vida santa neste mundo se nós não cortarmos, se nós não excluirmos de nossa vida as ocasiões que nos fazem cair em pecado. Você conhece a si mesmo, eu conheço a mim. Cada um de nós tem algumas áreas de nossa vida que somos mais sensíveis. Por exemplo, um homem, uma mulher que veio de uma vida no álcool, que veio de uma vida de alcoolismo. Essa pessoa não pode chegar tão perto de álcool. Essa pessoa não pode se expor tão gravemente ao álcool. Então ela tem que cortar da vida dela momentos que lhe deixem de frente de tentações a qual ele sabe que ele é sensível. Esses momentos devem ser cortados, devem ser arrancados para que nós evitemos cair, para que nós evitemos pecar. Porque se nós estivermos de frente com essa tentação e somos sensíveis a ela e somos fracos e sabemos disso, a tendência é cair, a tendência vai ser pecar. Por isso que o texto é tão enfático: corte. É impossível andar de maneira santa neste mundo se você sabe onde são as suas fraquezas, as suas sensibilidades ao pecado, e você continua lá, na beirinha do precipício, na beira do abismo, dizendo assim: não, eu até aqui eu consigo, até aqui eu vou, quando na realidade a nossa natureza, ela é mais tendente a ir ao pecado do que a obedecer a Deus. Então, se colocar numa situação dessa é se colocar numa situação de risco, é se colocar em uma posição onde você tem a plena certeza de que você é fraco e de que você pode cair a qualquer momento. Essas situações devem ser cortadas, devem ser arrancadas com a finalidade de que nós sejamos santificados. Este momento que hoje vivemos da nossa salvação, onde o poder do pecado está sendo quebrado em nossa natureza. Não existe, meu irmão, cristão verdadeiro que possa dizer que é salvo sem hoje estar passando por esse processo de santificação. Se alguém foi justificado pela obra de Cristo lá na cruz, ele vai ser santificado hoje nesta vida, para que ele seja glorificado na vida por vir, que Jesus Cristo está preparado, já tem preparado para nós e irá concretizar na sua segunda vinda. Ninguém que foi justificado lá deixará de ser santificado aqui. Todos aqueles que foram justificados serão santificados. Todos aqueles que foram justificados, santificados, serão glorificados. É assim que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos salvando. Ele nos salva. Ele nos salvou lá na cruz. Está nos salvando hoje. E um dia nos salvará. Por assim dizer, nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Este é o
processo de salvação que o nosso Senhor Jesus Cristo nos concedeu por sua morte lá na cruz, nos tirando da vida de condenação e nos colocando agora em uma nova vida, uma vida vivida na graça de Deus, uma vida vivida na luta constante contra as nossas próprias vontades, contra os nossos próprios desejos que nos levam para longe de Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo realize essa obra no seu coração, no meu coração, no coração de sua igreja. Todos aqueles que foram justificados, esses também foram chamados. Todos os que foram chamados, esses também foram glorificados. Que Deus abençoe a sua vida, meus irmãos. E você continue firme nesse caminho de luta, de persistência, de resistência contra o pecado. Que Deus continue cuidando do seu coração e mantendo ele santo. Deus abençoe.